Santista, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pré-jogo e dia também da gente falar sobre algumas notícias do Santos que aconteceram de ontem para hoje, então a gente vai comentar tudo nesse vídeo, então fica até o final, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like e também já convido você a participar sobre esses assuntos aqui nos comentários, deixa a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. Bom, vamos começar primeiro com esse pré-jogo. O Santos vai enfrentar o Sport, é uma equipe que está um pouco abaixo, né, do Santos na tabela, acho que se eu não me engano o Sport está em 10º, o Santos está em 8º, e é importante, né, principalmente no começo da competição, somar o maior número de pontos possíveis e principalmente se distanciando das equipes que estão debaixo da tabela, né, do Santos. Bom, o Santos venceu o Atlético Paranaense na última rodada, foi uma partida que me agradou, óbvio que alguns erros aconteceram que o Santos precisa corrigir isso, espero que já corrija para essa partida contra o Sport, mas vimos uma evolução do Santos. Evolução não quer dizer que tá tudo ótimo, mas houve uma evolução. É bom destacar que mais uma partida o Marinho foi fundamental para o Santos, ele participou dos 3 gols, ele participou dando 2 assistências e fazendo, né, o último gol do Santos. Então o Marinho, na minha opinião, hoje é a principal arma ofensiva do Santos. Temos Soteldo, que é um jogador que pode desequilibrar, principalmente no X1, né, no mano a mano. Temos o Caio Jorge também, que vem exercendo uma função muito importante e principalmente para esse jogo contra o Sport, acho que o Caio Jorge, Soteldo e Marinho vão ser fundamentais. Se o Santos souber incomodar o Sport da maneira correta, o Santos pode sim sair com 3 pontos. Vale lembrar que os zagueiros, né, do Sport, eles possuem uma lentidão, né, na hora de se recuperar de algum lance, o que é muito bom para o Santos. O Santos tem um Soteldo, que é um jogador super rápido, o Marinho também tem a velocidade, tem a força física dele, o Caio Jorge também é um jogador que ele pressiona bastante, né, a zaga adversária, consegue realizar essa marcação alta muito bem, e nós vimos que no último jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro gol do Santos, né, do Soteldo, saiu de uma marcação alta do Santos, o Santos pressionando o adversário, o zagueiro do Atlético Paranaense errou, o Alisson recuperou a bola, tocou para o Marinho, que tocou para o Soteldo, que fez o gol. Então é um caminho interessante para o Santos apostar, principalmente com esses jogadores do Sport mais lentos, né, que tem uma certa dificuldade, não tem tanta intimidade com a bola, então acho que o Santos, sabendo pressionar o Sport com inteligência, bem postado ali dentro de campo, pode sim tirar bom proveito disso. O Santos terá alguns desfalques para esse jogo. Vamos começar primeiro da equipe titular do Santos. Tivemos contra o Atlético Paranaense Lucas Veríssimo e o goleiro Vladimir saindo, né, eles que se machucaram ali no mesmo lance. O Lucas Veríssimo, inclusive, estava com um corte bem feio no joelho, mas não houve lesão, né, não houve lesão. Mas, por conta daquele corte, está sendo preservado. Não sabemos ainda se tanto Lucas Veríssimo, Vladimir e o Raniel, que também é desfalque, vão estar à disposição para o clássico contra o Palmeiras, domingo agora, 4 horas da tarde, no Morumbi. Mas, sem Lucas Veríssimo e sem Vladimir, que são titulares, o Santos vai a campo com João Paulo e Alex. Gostei bastante da atuação dos dois quando entraram contra o Atlético Paranaense, entraram com segurança, jogadores jovens, mas com segurança. Gostei bastante da personalidade, principalmente do Alex. É aquele zagueiro que faz o simples e faz bem feito, né? É um jogador canhoto, mas sabe jogar, sabe sair jogando com os 2 pés, tem uma boa presença de área. Então acho que o Santos defensivamente não sente tanto essa saída do Veríssimo. Lógico que o Veríssimo é um dos melhores jogadores do Santos, um dos melhores zagueiros do país, mas acho que estamos bem representados aí com o Alex e com o João Paulo. Outro desfalque do Santos é o Ceará, o Anderson Ceará, que sentiu dores no joelho, então será preservado. Tem também o Luiz Felipe está com uma avulsão do tendão do adutor esquerdo, que é um problema, né, que ele teve aí nas últimas partidas e não tem nem previsão de volta aos gramados. Então teremos Anderson Ceará, não teremos, né, Anderson Ceará, Luiz Felipe e Raniel, que seriam opções ali no banco de reserva, Vladimir e Lucas Veríssimo. Então 5 desfalques do Santos para essa partida contra o Sport. Por outro lado, o Lucas Braga, que foi um dos destaques da Inter de Limeira,
no Campeonato Paulista, estará à disposição, foi relacionado, então pode ser que ele entre em campo. E vale lembrar também que o Lucas Venuto, que pertence ao Santos e foi emprestado ao Sport, ele não vai jogar pelo Sport por questões contratuais, né? Então, pelo menos de lei do ex, do Venuto não temos que nos preocupar. E o provável time do Santos será João Paulo, Pará, Alex, Lua Pérez e Felipe Jonathan. No meio-campo, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Nenhuma novidade, principalmente no meio-campo, né? É um time que a gente já esperava mesmo, nenhuma novidade, tirando os lesionados. E é esse o Santos que vai a campo contra o Sport. Acho que temos totais condições, sim, de vencer a equipe pernambucana, principalmente por conta do setor defensivo do Sport e da força que o Santos tem no seu ataque. Então, se o Santos tiver um bom meio-campo para essa partida, acho que podemos sim sair com a vitória. Vamos falar agora de uma notícia que saiu também, o Daniel Guedes, que é jogador do Santos, né, foi emprestado ao Cruzeiro. Ele que ficou um período afastado dos gramados por conta de doping, ele foi emprestado ao Cruzeiro. Outra questão que várias pessoas estavam perguntando é em relação às dívidas que o Santos tem e os valores, né, que o Santos recebeu de alguns jogadores. O Santos recebeu 3 milhões pelo Poroso, além dos 3 milhões do Poroso que foi para o futebol português, o Santos fica com 15% dos direitos econômicos. O Santos recebeu 3,3 milhões de um clube da Arábia Saudita pela contratação do Vecchio, que aconteceu lá em 2019. Depois disso o Vecchio passou até por outros clubes, passou pelo Bolívar e agora está no Rosário Central da Argentina, e só agora que esse clube da Arábia Saudita depositou, né, 3,3 milhões ao Santos. Tem o fator do Sacha também, que, como informou o Ademir Quintino, o Atlético Mineiro ofereceu 1,5 milhões de euros para o Santos, né, que dava quase 10 milhões, mas o Santos pagou algumas pendências, né, para o Sacha para que ele tirasse o processo na justiça. Então o Santos deve ficar com algo em torno de 7,8 milhões, 8 milhões bruto, né, integral para si, dessa negociação envolvendo o Sacha. E também temos a questão do Robson Bambu. O Santos estava contando que iria receber cerca de 7 milhões pelo Robson Bambu. Todo aquele rolo que tivemos, né, quando o Santos entendeu que tinha prioridade e ele acabou indo para o Atlético Paranaense, aí o Santos entrou na justiça, a justiça deu ganho para o Santos, né, o Atlético Paranaense teria que pagar 7 milhões ao Santos como uma compensação financeira, mas para evitar, como isso aí cabia recurso, né, e como o Santos precisa de dinheiro, o Santos entrou em acordo com o Atlético Paranaense e deu 20% de desconto para o Atlético. O Atlético acabou depositando 5,6 milhões para os cofres do Santos. É um dinheiro que, se a gente colocar na calculadora, dá quase 20 milhões. A questão do Kleber Reis, tinha até dado informação aqui e vem corrigir, é importante a gente estar sempre corrigindo essas informações, que o Santos estava entrando num acordo com o Hamburgo para pagar o valor integral da dívida com o Hamburgo. O Ademir Quintino, que é muito bem informado, entrou em contato com algumas fontes, também saiu na Gazeta Esportiva, que parece que não é assim. Parece que o Hamburgo não vai facilitar tanto a vida do Santos. Então, assim, mesmo com esses cerca de 20 milhões que o Santos conseguiu, ainda faltam, né, alguns milhões aí para essa dívida com o Hamburgo, que já está em 4,5 milhões de euros, que dá quase 30 milhões se a gente for converter isso em reais. Então, assim, o Santos precisa pagar o Kleber Reis, né, junto ao Hamburgo. O Santos precisa pagar os atrasados com os jogadores, que eu acho que essa é a prioridade. O Santos precisa pagar o que está devendo para os seus jogadores. Pagou recentemente, né, nos últimos dias, direitos de imagem que estavam atrasados, né, antes desse período da pandemia, mas o Santos precisa isso. É uma das exigências do Cuca, é essa. Se entrar dinheiro, tem que pagar as pendências, aí depois começa a pensar em desbloqueio na FIFA, né, de pagar os clubes que está devendo. Primeiro tem que priorizar os jogadores que estão aqui. E eu concordo com ele. Óbvio, podemos ficar sim sem contratar por mais tempo, se não pagar o Aspato, se não pagar Atlético Nacional, se não pagar Hamburgo? Sim. Mas a gente precisa dar estabilidade para o elenco, a gente precisa dar estabilidade para os jogadores do atual elenco. Então, precisa colocar a casa em ordem o quanto antes. E vamos torcer aí para que mais dinheiro entre na conta do Santos e que o Santos consiga realizar acordos, né, com esses clubes
que cobram o Santos para que a gente não, né, sofra mais com isso e que isso passe logo. Bom, como eu disse, Santos entra em campo amanhã às 7h15, transmissão do Premier, Sport Santos, Santos Sport. Vamos torcer para mais uma vitória. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês.